Êxodo, capítulo de número 32. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-te e faz para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhes disse: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Ó Israel, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se para comer e beber e depois se levantou para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe ordenei, fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram-no, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Aí está, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. O Senhor disse a Moisés: Tenho observado esse povo e vi que é um povo muito obstinado. Agora deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. E farei de ti uma grande nação. Verso 15. Então Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas dos 2 lados, na frente e no verso. E eram obra de Deus, o seu escrito havia sido esculpido nas tábuas pelo próprio Deus. Verso 19. Quando chegou ao acampamento e viu o bezerro e as danças, encheu-se de fúria e jogou as tábuas, despedaçando-as na base do monte. Em seguida pegou o bezerro que haviam feito, queimou-o, triturou até virar pó, e o espalhou sobre a água, e deu a água para que os israelitas a bebessem. E Moisés perguntou a Arão: Que te fez esse povo para que trouxesse sobre ele tamanho pecado? E Arão respondeu: Não se acenda a ira do meu Senhor. Tu conheces o povo que se inclina para o mal. Eles me disseram: Faze-nos um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Então eles disse: Quem tem ouro, tire-o. Quando eles o trouxeram a mim, coloquei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Pai, obrigado pela tua palavra. Peço que o Senhor a traduza, o Senhor sopre e fale ao nosso coração com poder para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. O que é idolatria? O que é idolatria? Quando a gente pensa, ouve, fala sobre idolatria, principalmente a gente que tem um pano de fundo evangélico, nós logo imaginamos uma pessoa diante de um ídolo, e esse ídolo nós entendemos como uma imagem esculpida, uma estátua, uma escultura. E eu não digo a você que isso não seja um tipo de idolatria, mas queria lembrar a mim e a você que esse é apenas um tipo ou uma possibilidade de idolatria, mas que existem outros tipos, outras possibilidades de idolatria que são muito mais sorrateiras e ao mesmo tempo perigosas. Por isso, 2 perguntas eu gostaria de responder com você nessa noite. O que é de fato, o que pode ser um ídolo e qual é o problema de se manter
um ídolo na vida. Cultivar na vida aquilo que entendemos como o pecado da idolatria. Então, primeiro, um ídolo pode ser aquilo que é visível e que traz segurança. Aquilo que é visível e traz segurança. O que é interessante é que, a princípio, parece que esse bezerro de ouro que o povo fez, por intermédio de Arão para adorar, foi na verdade um substituto, não tanto de Deus, mas de Moisés. No versículo de número 1, é dita a razão pela qual foi feito o bezerro de ouro. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faz para nós um Deus que vá à nossa frente. Por quê? Porque não temos mais visto Deus? Porque queremos abandonar a Deus verdadeiro, a Deus? Não, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Então parece que nós, independente de sabermos que existe um Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas com as mãos, que é Espírito, nós temos a necessidade de ter algo que seja visível, algo que a gente possa tocar, algo que a gente possa segurar, algo pelo qual nós possamos atribuir glória, para nos sentirmos seguros nessa vida que muitas vezes, de fato, é como um deserto. Então é, por exemplo, aquela criança que à noite ela tem medo de dormir sozinha, e ela precisa de um ursinho, algo que ela possa segurar, algo que ela possa agarrar, algo que ela possa ver. Só que essa criança, essa menina, esse menino vai crescendo, e ele vai trocando o ursinho, aquilo que lhe dá segurança, por outras coisas que também são visíveis e que lhe trazem segurança. Pode ser um diploma, pode ser uma pessoa, pode ser propriedades, pode ser uma conta no banco, enfim. Se a tua segurança para essa vida está em algo visível e não em Deus, você tem um ídolo. É por isso que 1 Timóteo, capítulo de número 6, 17, Paulo diz assim: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. E o Salmo, capítulo 20, vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, faremos menção do nosso Deus. Segundo, o ídolo é o Deus que cabe dentro do molde. É o Deus que cabe dentro da cachola, da cabeça. É um Deus que é muito parecido com a gente. Eu fiquei pensando, por que o bezerro? Poderia ter sido outro bicho. E aí tem uns rabinos que vão dizer, não é o bezerro, porque quando Deus se manifestou lá no Monte Sinai, o monte que fumegou, alguns viram em meio a todo aquele fogo uma figura de um bezerro. Outros vão dizer, não, é porque haviam muitos egípcios no meio do povo, e foram os egípcios que estavam no meio do povo, que saíram do Egito, estavam com o povo, que influenciaram-nos a fazerem um bezerro. Eu tenho por mim que o bezerro era o bicho que eles mais viam entre eles lá. Eles eram criadores de gado, estavam acostumados com vaca, com boi, com bezerro, porque o ídolo, na verdade, irmão, não é só um Deus com letra minúscula, que é do jeito como a gente quer que ele seja. Mas também é um Deus que é como a gente é. Fico pensando, talvez se fossem os americanos que tivessem feito aí o ídolo, seria talvez uma águia. As asas abertas. Se fosse
Suíços seriam um Schwein, um porquinho. E se fossem os brasileiros? Um Zé Carioca. Porque o ídolo, geralmente, ele não é só uma representação do divino. Ele é uma representação nossa. Então eu costumo dizer assim, se você tem um Deus na cabeça, que pensa igualzinho você pensa, gosta de tudo que você gosta e não gosta de nada que você não gosta, e age exatamente como você agiria, é muito provável que o Deus que está na cabeça não é o Deus que te fez a imagem e semelhança dele, mas o Deus que você fez a tua imagem e a tua semelhança. Se você lê a Bíblia e não se assusta mais, cuidado. Porque a gente que está conhecendo Deus, às vezes a gente lê a Bíblia e se assusta com ele ainda. Deus pensa assim. Deus faz isso. Deus quer isso. De fato, Deus é outro. Não sou eu. Ele não é como eu. E não precisa ser do jeito que eu quero que ele seja. Porque senão é igual aquele povo, né? Lembra? Lá na nossa terra. O pessoal se envolveu lá num esquema de desvio de dinheiro público. Aí quando recebem o dinheiro, escondem na bolsa, na meia. E aí faz uma roda para orar, para agradecer. Eu acho que o verdadeiro Deus, quando olhou para aquilo, falou assim, eu não tenho nada a ver com isso, não. Não tenho nada. Mas é como escreveu uma vez o Rubem Alves. O Deus dos tigres tem cara de tigre. Terceiro, o ídolo, ele assume, você percebendo ou não, o lugar de Deus. Ele assume na sua vida o lugar que é de Deus. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a senhora Tatiana, ou Frau Aracaque, tudo era motivo para ir vê-la. Eu levava quase 2 horas para chegar no serviço de manhã, mas passava lá na casa dela para levar ela na escola. Aí ia para o serviço, saía à faculdade à noite, e não poucas vezes telefonava para passar lá, para vê-la, para saber se estava tudo bem. E era assim. Só que aí você sabe, o tempo vai passando, as coisas vão entrando numa certa rotina. E aí com o tempo ficou o contrário. Tudo era empecilho para não ir vê-la. Muito trabalho, cansaço, chuva, trabalho de escola, faculdade. Até que um dia, como diz o povo, ela me chamou na chincha. E aí a gente casou. Mas com Deus é assim também. Começo que a pessoa conhece Jesus, ela se encanta. A pessoa que de fato conheceu Jesus, ela se encanta. Ela quer Jesus. Aí ela quer ler a Bíblia. Ela quer vir no culto. Ela quer louvar. Ela quer servir. Daqui a pouco, eu não sei se ela vai observando os outros, ou se acontece com ela mesma, a coisa vai esfriando. Vai esfriando. Vai esfriando.
outras coisas vão ocupando lugar na vida, outras coisas vão ocupando lugar no coração. E aí tudo vira desculpa. Tudo é empecilho. Não posso. Não dá. Foi o que aconteceu aqui. Pega Êxodo 20. Era um povo que tremia diante do Senhor. Chegou a dizer assim para Moisés: Moisés, não fale Deus conosco porque morreremos, fale tu conosco. Tá bom, então eu vou falar com o Senhor e eu vou trazer a palavra do Senhor a vocês. Tudo bem? Tudo bem, Moisés. Nós faremos tudo que o Senhor mandar. Tudo. Aí passa, só 12 versículos estão fazendo um bezerro de ouro. Então no começo era só o Senhor. Agora no capítulo 32, verso 1, é o Senhor e o bezerro de ouro, porque não é porque a pessoa assumiu um ídolo na vida que ela abandona o Senhor necessariamente. Interessante que quando o bezerro fica pronto, e o povo diz, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Acho estranhíssimo e interessante o versículo 5, que Arão diz assim: amanhã haverá festa ao Senhor. Então, ou seja, assumimos um ídolo na vida. Mas não é que a gente quer abandonar o verdadeiro Deus, é que a gente acha que dá para administrar as duas coisas. E aí no versículo 6 acontece o que acontece muito com a gente. Olha só o versículo 6. No dia seguinte, eles se levantaram cedo, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo sentou-se para comer e beber, e depois se levantou para se divertir. E uma tradução possível é: se levantou para ir à farra. Então é aquela história: eu quero outras coisas, mas eu também quero Deus. Não, mas não dá para ter os dois. Não, mas eu tento administrar. Então o povo de manhã acorda bem cedinho, vai para o culto, entrega lá o dízimo, entrega lá as ofertas, entrega lá os louvores. Cumprimos nossa parte para com Deus. Fizemos a nossa parte. Agora vamos para casa almoçar. E aí depois vamos para a farra. Vamos para a farra. Se, na verdade, o coração se aqueceu para com o ídolo e se esfriou para com Deus, para com o Senhor. Se o nosso coração hoje está frio para com o Senhor, para com Deus, é muito provável que algum ídolo tenha ocupado o lugar dele. Um ídolo ocupou o lugar dele. Antes era só o Senhor. Era o Senhor e o ídolo. Daqui a pouco, fica só o ídolo. Só o ídolo. Então, algumas perguntas para medir a temperatura do nosso coração. Primeira pergunta, com todo o respeito. Você que tem pelo menos 5 anos de caminhada com Jesus, você já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Uma vez. Você, fora a hora do almoço e a hora de deitar, você ora? Terceira pergunta. Quanto do, entre aspas, teu dinheiro é destinado a outra causa que não você mesmo e a sua família?
Porque embora nem tudo que a gente faça ou deixe de fazer revela quem a gente é, muito do que a gente faz ou deixa de fazer revela. Por isso lá no Apocalipse o Senhor disse à igreja de Éfeso: tem uma coisa só contra ti, você deixou o seu primeiro amor. Volta às primeiras obras que você praticava, senão virei contra ti e removerei o teu candelabro do lugar. Quarto, o ídolo tira a vida do controle. O ídolo deixa a vida sem freio. Interessante que o povo, depois do sacrifício, ele vai se divertir. Só que passa alguns versículos apenas, o Moisés chega, o Moisés vê aquelas danças, vê o ídolo lá, ele se enfurece. Interessantíssimo que ele fala assim para Deus: Senhor, não destrua o povo, Senhor. Senhor, aparta da sua ira, Senhor. Acho que o Senhor estava pensando assim: é porque você ainda não viu o que eu estou vendo daqui. Aí diz que o Senhor se apartou da ira e deixou o Moisés ir. E aí quando o Moisés chega lá, quem fica irado é ele. E aí ele quebra as tábuas da lei. Ele vai lá, pega aquele bezerro de ouro, tritura o bezerro, joga na água e dá para o povo beber. Isso porque o Moisés era o homem mais manso da terra. E aí ele vai lá e: Arão, o que você fez, Arão? O que aconteceu? O que esse povo fez com a tua cabeça? E aí o Arão, como todo ser humano, desde lá do tempo do Adão, ele vai assumir meia culpa. Meia culpa. Não, você sabe como é esse povo. O coração só se inclina para o mal. Eles chegaram para mim e disseram: a gente não sabe o que aconteceu com esse tal de Moisés, faz um Deus para a gente. Eu falei para eles trazerem os brincos de ouro, eu joguei no fogo e saiu o bezerro. Apareceu esse bezerro aí, ó. E aí o Moisés desvia um pouquinho da conversa com Arão e dá uma olhadinha assim no povo. E olha o que é escrito no versículo 25. O povo estava descontrolado. Pode-se traduzir: o povo estava desenfreado. Perdeu o freio. Vale tudo. Por quê? Porque pecado, seja qual for o pecado, inclusive o da idolatria camuflada, sempre faz duas coisas na nossa vida. Pecado, irmão, nunca fica só nele mesmo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Pecado dá cria. E da cria sempre há outro pecado pior. Basta você pegar lá Romanos capítulo de número 1, o Paulo vai descrevendo, começa na idolatria, começa tirando, ao invés de dar glória ao Criador, dá glória à criatura. Pecado aparentemente banal, mas vai lendo, aonde termina? Desce morro abaixo. Uma coisa que aparentemente é inofensiva leva a uma coisa danosa. Então, por exemplo, Paulo vai dizer assim também uma coisa bem simples: que quem fica se medindo com os outros não age com entendimento. Mas aí a gente se mede. A gente se mede, a gente se compara, a gente mede bens, a gente mede cultura, a gente mede conhecimentos,
a gente mede roupa, a gente mede coisas, a gente mede poder aquisitivo. A gente mede. E aí depois disso, sai assim, duas ramificações possíveis. Depois dessa coisa que é aparentemente banal, que todo mundo faz. Duas outras possibilidades de pecado. Uma, a soberba. Se depois de se medir, você perceber que tem mais. Outra possibilidade, a inveja. Se depois de se medir, você perceber que tem menos. E aí da inveja, vem a raiva. Raiva do outro. Concorrência. E se não parar por aí, raiva de Deus. Por que deu mais para ele do que para mim? E depois, para onde isso? Para onde? A outra coisa é que o pecado tira a vida das nossas mãos e joga o volante fora. Joga o volante fora. A vida sai do controle. Sabe aquela pessoa que diz assim, o dia que eu quiser eu paro? Nunca para. Porque não está mais no controle dele. Alguém já disse, se você tem algo que você não pode viver mais sem, não é mais você que tem o algo, é esse algo que tem você. Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma senhora, eu visitava sempre aquela senhora, e ela sempre manifestava problemas espirituais. Sempre. Sempre. Aí a gente orava, repreendia, ficava liberta. Fazia aquela oração de entrega a Jesus. Que aceitava Jesus. Aí no outro domingo a gente via de novo visitá-la. Os mesmos problemas espirituais, aquelas manifestações, a gente orava, repreendia, ficava liberto, orava, aceitava Jesus. Só que chegou uma hora que eu comecei a falar para Deus, Senhor, o que acontece? A sua palavra não diz que se a pessoa aceita Cristo, aí o maligno não toca mais? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí outro dia eu fui lá, acho que um dia eu devo ter externado. Aí a filha dela que estava lá disse assim, eu sei o que é. Sabe o que é? É isso aqui, ó. Aí foi lá num cantinho de um móvel, de um sofá, de uma cama lá. Tirou lá escondido assim, ó. Isso aqui, ó. Uma garrafinha de pinga. É por isso que o Paulo vai dizer que quem sacrifica ao ídolo, porque ídolo é aquele a quem você serve. Sacrifica, na verdade, aos demônios. E por isso que o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Porque se a tua vida não ficar na mão de Deus, na tua ela também não vai ficar. E quinto, um ídolo sempre leva à destruição, e hora ou outra ele é destruído. Como aconteceu aqui com esse bezerro. Você lembra quando um tal de Herodes, ele fez um discurso, e aí o povo disse assim, não é voz de homem, é voz de Deus.
E aí disse que ele não deu glórias a Deus e ele foi comido por bichos. Foi comido por bichos. Porque esse Herodes, ele se achava Deus. Ele quis matar o Pedro na prisão. Aí Deus libertou o Pedro da prisão milagrosamente. E ele chamou os sentinelas que estavam lá cuidando do Pedro na prisão. Interrogou os sentinelas. Depois mandou executar os sentinelas. Aí foi lá para uma cidade que o povo estava atrapalhando os seus negócios. Ele estava irado com o povo. Mas o povo conseguiu uma audiência com ele. Ele então se assentou com o seu traje real e fez um discurso ao povo. E aí enquanto ele discursava, o povo ouvia e começaram a gritar: não é voz de homem, é voz de Deus. E diz lá, Atos, capítulo 12, que o anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glórias a Deus. E aí ele morreu. Uma outra história interessante é do Eli, que foi um sacerdote de Israel. Diz que o pecado do Eli foi ter honrado mais os seus filhos do que ao Senhor. Porque os filhos desprezavam a oferta do Senhor e blasfemavam contra o Senhor, mas Elias, ou melhor, Eli, não os repreendeu. E como o pecado da cria, a vida lá dos moços ficou sem freio. E sabe qual foi o resultado? Destruição. Tudo que é elevado ao status de Deus, uma hora é destruído. Então, se você preza muito por algo ou por alguém, em nome de Jesus, cuide, ame, mas não coloque no lugar de Deus. Melhor forma de se destruir um ídolo, tirar do lugar de Deus e colocar no seu lugar. Porque aquilo que é tirado do lugar de Deus e colocado no seu lugar, não é destruído, mas é abençoado pelo próprio Deus. Uma vez uma irmã se questionou assim: por que Deus quer estar acima de tudo? Por que Deus quer estar no centro de tudo? Por quê? Como se Deus fosse um ser humano. E eu acho que Deus já falou com ela na hora, porque ela olhou para o teto e viu lá a lâmpada no centro de tudo, acima de tudo. E aí ela caiu a ficha. E ela disse: assim como a lâmpada precisa ficar no alto e no centro, para iluminar todo o quarto e todas as coisas que estão no quarto, Deus precisa estar no alto de tudo e no centro de tudo, para iluminar toda a minha vida e tudo que está nela. Por que Deus quer estar no centro? Por que Deus quer estar no alto? Porque Ele nos ama, nos quer bem e nos quer abençoar. Por isso, reconheça, identifique os teus ídolos. Quebre os teus ídolos. Tire do lugar de Deus. E lembre-se do Shema de Israel. Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que assim seja. Amém.